Nós tivemos aqui uma escola dominical abençoada, onde esteve conosco o nosso irmão presbítero Francisco, falando sobre o fruto do Espírito em nossas vidas. E foi nos dito e nos ensinado que o fruto do Espírito é aquilo que trabalha o nosso caráter, é aquilo que muda, aquilo que molda o nosso ser para nós nos parecermos mais e mais com o Senhor. E o fruto também faz parte, é uma das armas, ou uma das ferramentas que Jesus deixou para nós lutarmos a nossa luta, a nossa batalha diária que nós atravessamos. Como eu não me canso de dizer, que nós estamos nos últimos momentos, nos momentos finais, decisivos da igreja na terra. E quanto mais Cristo se aproxima, mais o nosso adversário tem investido com toda a força sobre a igreja. Tem investido com toda a raiva, com toda a ira sobre a igreja, até mesmo para derrubar alguns. Até mesmo para tirar o foco, a visão de alguns daquilo que está reservado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos, e nós falamos aqui sobre Mateus capítulo 24. E um dos sinais que é dado para a igreja, se é que podemos assim falar, é essa frieza, essa mornidão que tem se abatido na igreja brasileira. Não digo na luz divina, mas na igreja como um todo. É uma frieza, uma falta de vontade, uma falta de desejo pelas coisas do Senhor que tem assolado a igreja do Senhor. E alguns irmãos têm perdido a batalha. Irmãos, não tem como, só louco faz isso. E acho que tem bastante louco no nosso meio. Não tem como uma nação se levantar contra outra nação sem primeiro conhecer o seu oponente, sem primeiro conhecer o território do seu oponente, sem primeiro conhecer as fortalezas do seu oponente, para que possa lutar e lutar de forma eficaz. Não existe essa nação que sai numa batalha sem fazer uma análise, sem conhecer o seu opositor. Mas parece que nós achamos que pelo simples fato de sermos crentes, estamos já habilitados para sair para a batalha. Mas não conhecemos nosso oponente, não conhecemos quais são as ferramentas, as armas, quais são os métodos que ele vai usar, e acabamos caindo, porque não conhecemos como essa batalha se dá. Então, querido, essa noite eu quero estudar com vocês sobre batalha espiritual. A primeira coisa que nós temos que aprender é o que não é batalha espiritual. Eu disse logo no início, nós estamos em dois polos, em dois extremos. Há aquelas igrejas que gostam do diabo. Então ela começa a falar do diabo, o culto no meio continua falando do diabo e depois termina falando do diabo. Se Jesus tirar o diabo dessas igrejas, essas igrejas somem e desaparecem, porque elas estão fundamentadas não em Cristo, mas no diabo, de tanto que fala, fica até invocando, chamando o capeta. Não precisa chamar, irmão. O diabo não se chama, ele se manifesta com muita facilidade. Amém? Amém. Antigamente, o pessoal às vezes deixava de vir para o culto de ceia, não porque apareceu outra coisa para ele fazer, mas é porque ele pisava tanto na bola que ele ficava com medo de vir e o diabo entrar no coro dele e cair endemoniado dentro da igreja. Porque crente que não vigia cai endemoniado. Amém ou não amém? Amém. Vocês nunca viram? Crente que não vigia aqui. Então antigamente o povo tinha medo de vir, né? Porque ficava com medo, não, eu já pisei na bola aqui, eu fiz isso aqui, se eu for lá é capaz de eu pegar o carro, se eu cair estribo no chão, que nem uma cobra no chão, porque o diabo vai entrar no meu corpo. Hoje não. Hoje se deixa de vir para a ceia, não com medo do diabo, não, se deixa de vir por
antigamente tinha esse medo. Então, nós nem rendemos culto a Satanás, igual algumas igrejas fazem, porque é verdadeiro culto a Satanás, e também não desacreditamos da sua realidade, porque é uma realidade. E alguns dizem, não, esse negócio de diabo, essas coisas, isso é coisa da mente do ser humano, que gosta de pensar muito nessas coisas. Não é fruto da minha mente. Ele é real. Ele é real, tanto ele é real quanto eu e você que estamos aqui nesta noite. Então não precisamos invocar, não precisamos conversar, com o diabo não se conversa, irmão. Parece, vamos fazer entrevista ao capeta. O que você quer aqui? Todo mundo já sabe o que ele quer. Da onde você veio? Ele já começa a mentir aí, vindo do inferno, já começa a mentir aí que do inferno, não vê que ele está solto. Então não se entrevista, não se fala, diabo se expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então a primeira coisa que eu preciso saber sobre batalha espiritual, o que não é batalha espiritual. Isso aqui não é batalha espiritual. Você está dando para ver? É o Cristo e o diabo. Isso aqui não é batalha espiritual. Porque quando se fala nisso, tem muitos crentes que pensam que existe uma luta entre Deus e o diabo. Eles estão lutando eternamente. Ora, essa luta inexiste. Ou seja, essa luta entre Deus e o diabo não existe. Porque se o diabo estiver em batalha com Deus, logo nós estamos dizendo que o diabo é igual a Deus. Amém ou não amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não? Amém. Por exemplo, o diabo é onipotente? Ele tem todo o poder? Ele é onisciente? Porque se ele fosse onisciente, ele entraria aqui dentro e revelaria os segredos mais infames que passam na nossa alma. Mas ele não é onisciente. O diabo é onipresente? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, é por isso que ele está solto nas regiões celestes, porque ele não é onipresente. Então não existe uma batalha entre Deus e o diabo. Olha o que diz a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não existe uma batalha entre Deus e o diabo. Existe um aniquilamento de Deus em relação ao diabo. Tanto o diabo não é soberano, tanto o diabo não pode fazer o que ele quer, que ele está sobre o domínio de Deus. Ou não? Ele não teve que pedir ordem para Deus tocar na vida de Jó. E Deus estabeleceu, você vai até aqui, daqui para cá você não vai. Então ele não é todo onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então isso não é, quando nós falamos de batalha espiritual, não estamos falando de uma luta entre Deus e o diabo, porque essa luta ela não existe. O que de fato é batalha? É isso aqui. Batalha espiritual é exatamente isso que está em Efésios capítulo 6 e versículo de número 12. Abra lá comigo, vamos ler Efésios capítulo 6 e o versículo de número 12, que assim diz o apóstolo Paulo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Primeiro, Paulo diz que minha batalha não é contra você. A sua batalha, a sua luta não é contra mim. E aí ele continua, versículo 12: mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí nós podemos falar de batalha espiritual, porque existe uma batalha entre nós e Satanás. Existe uma batalha entre nós e o nosso adversário. E nós vamos ver já já aonde se dá esse campo.
aonde essa batalha se trava, aonde que ele guerreia contra nós e aonde nós temos que preservar para que nós possamos resistir e ganharmos essa batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa batalha não é contra sangue, a minha batalha não é contra você, a sua batalha não é contra mim, mas a sua batalha é contra o diabo que está nas regiões celestiais. Então, querido, não adianta você mandar o diabo para o inferno, porque lá ele não está. Porque o inferno ainda vai ser inaugurado, ele ainda vai ser preso. A Bíblia diz, Paulo diz que ele está solto, ou seja, ele está na atmosfera. Enquanto nós estamos aqui falando, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos aqui sobre nós uma nuvem de demônio. Nós veríamos aqui sobre nós uma nuvem de demônios aqui, procurando uma oportunidade nas nossas vidas, procurando uma brecha, procurando uma fendazinha. Porque, irmãos, o diabo não precisa de muita coisa para trabalhar na vida do crente, ele precisa de pouca coisa. Se você der pouca coisa para ele, ele consegue arrebentar com a sua vida. Ele não consegue entrar aqui dentro, mas ele consegue pegar aquilo que você fala, e a partir daquilo que você fala é onde ele vai trabalhar 24 horas para destruir a sua vida. Portanto, a Bíblia diz que é melhor ficar com a boca fechada do que ficar falando. Já viu aqueles crentes que só fica dizendo: ah, irmão, mas eu estou muito fraco. Olha, irmão, eu não consigo. Olha, irmão, eu estou fraco demais. Olha, irmãos, quanto mais você fala, quanto mais você diz, você está dando alimento para ele trabalhar na sua vida. Olha, irmão, é melhor ficar com a boca fechada. Ai, eu não consigo orar. Ora, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na sua vida mais desejo de não orar. Olha, foi dito aqui, leia 50 capítulos do livro de Gênesis em 50 dias, até exagerado, 50 dias para ler um capítulo de um livro, 50 capítulos você lê num dia, aqui dá vontade de uma colher de chá. Irmão, me dá, olha, quando eu vou ler, olha, me dá um sono quando eu começo a ler. Olha, só pode dar sono se você vai ler. Não, o crente passa lá o dia inteiro trabalhando, aí depois chega em casa, fica diante da besta-fera, né? Fica lá, diante da besta-fera, aí enche a barriga, e diz: agora sim, agora eu estou pronto para ler a palavra de Deus, agora eu vou ler a palavra de Deus. Aí ele vai sentar na beira da cama e vai ler. Ô irmão, que diabo que é isso? Não é diabo, é falta de sabedoria. Você vai ler, você não pode ler sentado numa beira de uma cama, você não pode ler sentado numa almofada, numa cadeira espreguiçadeira. Irmão, você tem que ler com o seu corpo sentado reto a 90 graus, de preferência em uma mesa e com uma luz bem forte em cima de você, para que o sono vá-se embora. Porque se você for ler na cama, na espreguiçadeira, com uma luz baixa, é claro que o diabo do sono vai lhe pegar, porque você não vigiou. Aí você fala: não, mas eu não consigo ler não, porque me dá sono. Aí então ele vai armando situações de não, rapaz, fica aí, vai lá na besta-fera, assistir um pouquinho, vê as notícias do mundo, depois você faz o quê? Você vai almoçar, você vai jantar, e aí sim, você está pronto para ler a palavra de Deus. Irmão, quando você entra na noite, a partir das 6, 7 horas da noite, o nosso corpo, ele já começa a entrar em estado de repouso. Porque ele já passou o dia inteiro, todinho na fadiga da vida. Quando dá 6, 7 horas da noite, ele já começa a entrar em estado de repouso. Então qual é o melhor horário? Ou você lê na boca do dia, quando você levanta, você já toma lá, passa uma água no corpo, toma um café, senta e lê. Ou então no meio da tarde. Porque se você for ler à noite, você vai dormir com certeza. E se você continuar falando que você não consegue dormir, ele vai pegar isso e vai trabalhar em cima disso e vai lhe colocar mais sono ainda para que você de fato não leia. Aí tem aqueles que falam: mas olha, pastor, a Bíblia é um livro muito difícil. Nossa, quanta coisa difícil tem na Bíblia. É genealogia, é muito difícil, irmão. Olha que coisa. Irmão, abra comigo
14. Alguém lê rapidinho para mim aí, não está no cronograma aqui, mas eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Alguém lê, bem forte. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Querido, você foi salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ele colocou o Espírito Santo de Deus na sua vida, deu a mente de Cristo para você pensar, para você raciocinar. Então não existe negócio, eu não entendo a palavra. Eu não entendo, irmão. Eu começo a ler as letras, parece que está andando, parece que me embaralha tudo, minha cabeça fica confusa. Você não tem cabeça para pensar coisa maligna? Você não tem cabeça para maquinar coisa ruim? E como é que você não tem cabeça para entender a palavra? É um desafio que eu falo. Tem gente que é mais quinto do que eu. É mais quinto do que eu. E eu queria sentar com essa pessoa e dizer: como é que você consegue viver, meu filho? Me dá a fórmula mágica da falta de leitura da Bíblia e da dizer que é crente fiel em Jesus. Dê, que eu quero essa fórmula. Eu quero, porque eu paro de ler. Eu já falei aqui, eu queria ver quem é que fica 90 dias, 40 dias sem comer comida. Vira um zumbi, né? Não vira nem um zumbi. Quando está 20 dias, o cara já está pedindo um caixão para sentar dentro, para morrer, porque não está aguentando mais. Agora, irmão, me dê, pelo amor de Deus, a fórmula. Como é que você consegue viver sem ler a palavra de Deus? Pelo amor de Jesus, me dê essa fórmula. Porque o que alimenta a nossa alma é a Bíblia. Eu não vou nem fazer pesquisa aqui que é para não espantar o freguês. Mas hoje, você leu pelo menos um capítulo? Você leu pelo menos um versículo? Uma palavra. Ou um texto inteiro? Um capítulo inteiro? E a Bíblia toda? Em toda a sua existência de crente? Quantas vezes você já leu? Me diga, irmão. Me ajuda aí. Como é que pode uma alma continuar em pé sem se alimentar da doce e poderosa palavra de Deus? Como é que pode uma alma que não se alimenta do alimento sólido? Você sabe qual que é o mais triste da história? É que nós falamos essas coisas e as pessoas ainda dão risada. Irmão, isso aqui é muito sério. Um crente que não medita, um crente que não lê, um crente que não estuda, ele é presa fácil para ser ludibriado, enganado por qualquer vento de doutrina. E esses últimos dias que nós estamos vivendo, há um vento de doutrina pairando sobre a igreja de todo tipo e de toda sorte. Aí sabe o que vai fazer? Não, vou orar para Jesus me revelar, me dar o dom do discernimento. Ora, se dizia uma operação maligna pelo conhecimento da palavra de Deus. Só que tem irmão que acha que pensa que é ravengar, né? Acha que é ravengar, né? Vai discernir as coisas sem meditar, sem ler, sem estudar. Não tem como, querido. Então, meu irmão, o diabo não entra aqui porque ele não pode, mas ele pega o que você fala, e a partir do que você fala é aonde ele vai trabalhar maciçamente e poderosamente na sua vida, sem você perceber. Quando você der fé, você está todo enrolado, todo emaranhado, até a tampa com o laço que ele preparou, porque você falou demais e vigiou de menos, e ele operou por aquilo que você fala. Então, meu irmão, é como diz o apóstolo Paulo: você está fraco? Aprenda a tirar força do meio da sua fraqueza. Não diga, não fale. Diga: Senhor, me ajude a me levantar diante do Senhor. Me ajude a ter fome e sede pela tua palavra. Então, nossa batalha não é entre nós aqui. Nossa batalha é entre nós e o nosso adversário. Agora, onde é que se dá essa batalha? Aonde que acontece essa batalha que muitos irmãos têm perdido?
1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 2, que assim diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E lá em Apocalipse, João diz o seguinte: tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Aí nós ficamos pensando que João está falando de uma coroa, né? Aquela coroa de rei que a gente coloca na cabeça. Não, ele deve estar falando de uma coroa. Não, ele está falando de uma coisa importante, aonde se dá o campo de batalha. Ele está dizendo: tome cuidado para que ninguém roube a tua consciência. Tome cuidado para que ninguém roube a tua mente. Tome cuidado para que sua mente não fique cauterizada. O que é uma mente cauterizada? A mente cauterizada, irmãos, é uma mente que já não consegue mais, já não está mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele já não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Ele ouve uma mensagem e diz: não, isso não é para mim não, isso não é para mim não, isso é para o irmão ali. Ele já não consegue mais compreender a palavra de Deus, porque a sua mente está cauterizada. É aí que se dá, querido, a nossa batalha. Nossa batalha se dá na nossa mente. É aqui que o diabo trabalha de dia e de noite para roubar de você. É aqui que ele trabalha maciçamente para colocar na sua cabeça tudo aquilo que Deus abomina. É aqui que ele luta de dia e de noite para tirar você do centro, da presença de Deus. Porque, irmãos, aonde é que Deus fala conosco? Alguém fala no coração. Não, no coração não pode ser, porque o coração serve para bombar sangue. Deus fala conosco aqui na nossa cabeça. Ou você acha que, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, pareceu um facho de luz, né? Como parece nos filmes assim, um facho de luz e uma voz dizendo: ô Abraão. Não, Deus estava falando com Abraão aqui na sua mente, na sua cabeça. Era Deus falando e Abraão tentando discernir aquela voz que havia falado. O pequeno Samuel, quando escuta aquela voz, aonde que ele estava falando? Aqui na sua mente era onde Deus estava falando com Samuel. Querido, onde é que acontece a salvação do ser humano? Aonde que aconteceu a salvação na sua vida? A salvação aconteceu aqui na sua mente, porque aqui é o centro nervoso, é aqui que comanda tudo, é aqui que nós chamamos de alma, porque aqui dentro tem a vontade, aqui dentro tem o poder de raciocínio, aqui dentro tem os sentimentos. É aqui que aconteceu a salvação na sua vida, na sua alma, porque foi mudado a sua vontade. Outrora você tinha vontade de pecar, hoje você tem vontade de servir a Deus. Outrora o seu desejo era fazer tudo aquilo que você queria, a hora que você quiser. Hoje o teu desejo é servir a Deus. Outrora a sua mente pensava e maquinava com este presente mundo. Hoje sua mente pensa segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Então é aqui que é travada essa batalha, de dia e de noite. É por isso que você vai abrir lá em Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: olha, tudo que há de boa fama, nisto pensai. Não deixe que o inimigo coloque, não deixe que ele lance coisas, dúvidas na cabeça do ser humano. O ser humano está sendo destruído hoje porque ele duvida de tudo e de todos. O ser humano está destruído hoje porque ele acolhe todo e qualquer tipo de pensamento, todo e qualquer tipo de ideias estranhas à palavra de Deus. Hoje o ser humano está pensando e tendo por natural, porque o diabo tem lançado a cada dia os seus dardos inflamados e penetrado na mente da igreja de Cristo para tirar ela do seu foco. Então a batalha, ela se dá no campo da nossa mente. Então preste atenção, querido, olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo.
Irmão, tem crente que brinca com Deus e brinca com o diabo. Tem crente que acha que vai vencê-lo pela força do braço. Tem crente que acha que vai vencê-lo pelo seu alto poder. Tem crente que diz, não, eu posso com ele. Eu lido com ele. Com o diabo não se brinca. Com o diabo você não pode dar um espaço, 1 milímetro para que ele venha sobre a sua vida. O diabo não se vence com as armas do mundo, como diz Paulo. O diabo se vence com as armas espirituais que nós vamos ver já já. Eu já falei a vocês aqui de um indivíduo que ele foi expulsar um demônio. E ele estava se achando tão cheio, tão autossuficiente, que ele chegou na casa dessa pessoa para expulsar o demônio. Irmão, sabe qual foi o resultado? Ele saiu de lá correndo. Porque ele chegou lá dizendo, não, Zezinho, os mais antigos lembram. Não, pode deixar que eu vou lá, eu vou expulsar. Irmão, ele saiu de lá correndo, porque o diabo não se vence ele com soberba, com ego. O diabo se vence em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é com armas mundanas que nós vamos vencer o nosso adversário. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E Ele tem construído fortaleza ao nosso redor. Irmãos, olha só o que Paulo está dizendo. Nós vencemos eles para destruir, e no poder de Deus, para destruir as fortalezas que Ele tem levantado na vida de algumas pessoas. E Ele tem levantado verdadeiras fortificações. E para destruir essas fortificações, só podemos destruir nas armas que Deus confiou a cada um de nós. E assim destruímos ideias falsas. O mundo hoje vive à base de ideias falsas. O mundo hoje vive à base de ideologias falsas. O mundo hoje vive, e alguns crentes também, até dizendo, não, mas eu acho que esse negócio da volta de Jesus, eu acho que não é. Eu não sei, eu acho que deve ser, mas eu acho que não é bem assim. Irmão, a vinda de Cristo é uma realidade. A volta de Cristo para buscar a sua igreja é uma realidade. Eu já mostrei aqui a vocês. Não é uma ideologia, não é uma ideia plantada pelo homem. É algo que está descrito na palavra de Deus. Mas como diz Paulo, assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Em algumas traduções, trazemos a nossa mente cativa a Cristo. É por isso que Paulo diz, tudo que é de boa fama, nisso pensamos. E vamos trazer a nossa mente cativa a Deus. Porque só assim, irmãos, nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Só assim nós vamos lutar e sairmos vitoriosos dessa batalha. Um crente que não lê é um crente desarmado. Sabe por que é um desarmado? Porque ele passa o dia inteiro dele pensando besteira. Irmão, se você enche um tanque com um carro, ele está cheio de gasolina. E se você continua fazendo abastecimento, ele vai ficar sempre cheio. Nunca vai faltar. É assim a mente do crente. A mente do crente tem que estar constantemente bombardeado pela palavra de Deus. Por isso que Deus diz em Deuteronômio: ensina o seu filho de dia e de noite a lei do Senhor, para que quando crescer, talvez ele não se desvie. Mas nós temos que alimentar a nossa mente da palavra de Deus, para que nós passamos o nosso dia pensando naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, naquilo que estudamos, para não darmos brecha para que Satanás lance seus dardos inflamados sobre a nossa mente e coloque lá pensamentos tortuosos, coloque lá pensamentos que não condizem com a nossa fé, coloque lá ideias que não condizem com aquilo que nós acreditamos. É por isso que você tem que meditar, ler a palavra, estudar a palavra, comer a palavra, para que a sua mente esteja protegida.
Olha o que Davi diz: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é um freio na nossa vida. Quando nós estudamos a palavra, ela é um freio para nós sabermos o que nós podemos e o que nós não podemos. Ela é um freio para nos refrear. E hoje nós aprendemos aqui, nessa manhã, a respeito do fruto do Espírito. Aleluia. Abra lá rapidinho comigo em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, irmãos. Olha aqui. Olha o freio que é a palavra de Deus sobre a minha vida. Mas o fruto do Espírito é amor. E se você ler um texto em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai dizer que o amor já tem sido derramado sobre o nosso coração ou sobre a nossa alma. Ele não vai derramar, já foi derramado. Então presta atenção, o fruto do Espírito é amor. Depois o fruto do Espírito é gozo, alegria. E alegria no Senhor. E nós aprendemos aqui de manhã que não é uma alegria circunstanciada, não é uma alegria que depende de alguma coisa, de alguma circunstância, de algum fator para eu sentir alegria, gozo na alma. É uma alegria não circunstanciada, é uma alegria que está desaparecendo da vida de alguns irmãos. É uma alegria que está sumindo da alma de alguém. É uma alegria que as pessoas estão deixando escapulir de suas vidas. É uma pessoa que não tem prazer mais nas coisas de Deus. Não tem prazer mais, irmão. Quando eu oro, a minha alma, ela tem que se alegrar no Senhor. Quando eu louvo, a minha alma tem que se alegrar no Senhor. Quando tudo está bem, a minha alma tem que se alegrar no Senhor. E quando tudo está mal, a minha alma tem que se alegrar no Senhor. Porque Deus domina todas as coisas, está no controle de tudo. A alegria de saber que daqui a pouco nós vamos ser tirados desta terra para irmos com o Senhor lá na glória. Isso tem que fazer a sua alma saltar de alegria. Isso tem que fazer a sua alma se alegrar no Senhor, pelo simples fato de você lembrar que a vinda do Cristo está próxima. Então o fruto do Espírito, ele traz em minha alma alegria, mas ele traz também paz. Paz aonde? Na ausência da guerra? Não. Paz na guerra, na batalha, na peleja, no sol do meio-dia, você está em paz, em tranquilidade. O que é paz? A mente tranquila. A mente tranquila. A mente tranquila. Você sabe que a coisa está difícil, você sabe que o negócio está feio, mas a sua mente está tranquila no Senhor, sabendo que Deus domina e controla todas as coisas. Por que nós diminuímos o nosso Deus? Por que nós conseguimos ver um Deus grande quando nós somos abençoados? E quando as coisas não estão do jeito que nós queremos, nós diminuímos o nosso Deus. Por que diminuímos? Porque não conseguimos ficar em paz. E estava a nossa mente tranquila, apaziguada, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, de todas as situações de nossa vida. É paz na guerra, não é paz na ausência da guerra. É paz na guerra. Você sabe que a coisa está difícil, mas a sua mente está tranquila, porque você confia que Deus pode fazer alguma coisa por você. Que mais que Paulo diz aqui? Longânimo, né? Paciência longa, paciência cumprida. Aí tem os irmãos: oh Senhor, me ensina a ter paciência. Mas quando você é solicitado, o que acontece? Você se explode. Irmão, só se pode ter paciência quando você é solicitado. Não tem como ter paciência se você não é solicitado. Você só pode desenvolver paciência quando você é solicitado. Eu falei aqui uma vez
que aquele que nos perturba, nós temos que orar por ele e agradecer a Deus. Falar, Senhor, obrigado por esse irmão que perturba, tira a minha paz, porque eu vou desenvolvendo e vou aprendendo com ele ter paciência longa. Eu vou aprendendo com ele a desenvolver, a exercitar esta paciência que o Senhor requer, uma paciência longa. Que mais que Paulo diz aqui? Ele diz benignidade. Ora, o fruto se manifesta em uma bondade que está aqui dentro de mim, mas ele também se manifesta em uma bondade ativa. Eu vou ser bom com quem? Vou ser bom com todos. Irmãos, e aqui está uma lição difícil para nós aprendermos. Por quê? É fácil ser bom com aquele que é bom conosco, mas é difícil ser bom com aquele que não é tão bom assim conosco. Mas a palavra aqui é para que nós sejamos bons, principalmente com esses que não são tão bons conosco assim. Depois ele diz que é fé para confiar que Deus pode realizar todas as coisas. Mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, tranquilo, calmo, um homem que para perder a paciência foi muito difícil. Quando ele perdeu a paciência, ele acabou perdendo uma bênção que ele queria. Mas a Bíblia diz que ele era um homem manso, um homem temperado, um homem que conseguia dominar a sua própria vida. Irmãos, é isso que nós temos que desenvolver. Se queremos lutar essa batalha, se queremos vencer essa batalha, o fruto do Espírito tem que estar ativo 24 horas na nossa vida. E é um exercício. O que está dito aqui, eu tenho que praticar. Não é algo que vai vir, já veio, já está derramado. Agora, o que Paulo diz aqui sobre paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, é um exercício que eu tenho que exercitar todo santo dia para que eu seja abençoado em nome de Jesus. Então, querido, uma mente que é cativa, não por Cristo, mas pelo diabo, ele vai me manifestar, não o que Paulo diz no versículo 22, mas ele vai manifestar aquilo que está dito no versículo 19. A mente que está cativa a Satanás, infelizmente tem muitas, que se deixaram dominar, que se deixaram prender por Satanás, não vai conseguir produzir o fruto do Espírito Santo. Quais são os frutos que vai produzir? E aí está dito: primeiro, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio e bebedice. A mente que está cativa a Satanás, ele só pode produzir frutos da carne e não frutos do Espírito. É por isso que a gente vê tanta derrota, é por isso que a gente vê tanto crente fracassado, tanto crente problemático, porque não entenderam o que é batalha espiritual, não entenderam onde se dá o campo dessa batalha. Ele trabalha 24 horas para captar, para roubar a sua mente, para que ali então ele possa fazer com você aquilo que ele quer, porque aí então você vai se tornar cativo de Satanás. E se você é cativo dele, você está preso. E se você está preso nele, você vai fazer tudo aquilo que ele quer. Querido, cinja-se a sua mente com o capacete da salvação, e nós vamos ver já já, para que ele não roube esse tesouro que Deus nos deu. Nós somos privilegiados. Eu já falei a vocês que a diferença entre nós e um cachorro é muito pequena. É muito pequena. A diferença entre nós e um cachorro é que o cachorro late e nós falamos eu. Mas se ele cooptar, se ele roubar a nossa mente e trazer cativo a ele, então nós vamos obedecer e viver por aquilo que o diabo determina e ordena na nossa vida. Mas aquele que está cativo, a sua mente cativa a Cristo, cativa a palavra, então você vai viver e vai produzir o fruto do Espírito e vai ganhar essa batalha. Aleluia. Tem muitos irmãos que não entenderam ainda. Não entenderam ainda. Tem muitos irmãos que acham
Porque eu já estou em Jesus, eu já estou salvo, então está tudo certo. Agora eu posso com o diabo. Mas querido, como é que você pode com o diabo se você não teve nem o seu caráter mudado, o seu caráter transformado, como nós aprendemos aqui nessa manhã? Como é que você pode lutar com esses seres espirituais, com armas espirituais, se você não se deixou e você não se permite que o Espírito trabalhe e você dê vazão para que esse fruto seja manifesto na sua vida? Porque quem é espiritual, como diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele não consegue, ele decide tudo, mas de ninguém ele é perseguido. Nós precisamos entender que se nós queremos vencer essa batalha, nós temos que exercitar, colocar em prática o fruto do Espírito na nossa alma, para que nós saiamos vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei de manhã, qual é o método que o diabo usa nessa batalha? Abra em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Irmãos, e guarde isso que eu vou dizer. Porque ele só tem uma maneira de levar você ao pecado. Desde que quando nós somos criados, colocado lá no Éden, que apareceu a serpente falante, e começou a falar com a mulher, ele só tem um método para levar qualquer ser humano ao pecado, seja ele crente, seja ele não crente. Ele só usa esse método porque ele não tem outro. Olha o que diz aí no versículo 6 de Gênesis. Primeiro diz que a mulher viu. Ora, ela estava ali no jardim há vários anos. O acesso a todas as árvores ali tinha, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas teve um dia que a serpente falou e chamou a atenção dela. Olha que fruto, que coisa linda, que coisa bonita. A primeira coisa que ele faz para te arrebentar é chamar a sua atenção. Segundo, a árvore é desejável. Olha, irmão, ela viu, criou um desejo na alma dela. Deve ser bom essa fruta aí. Eu passo por aqui direto, nunca tinha prestado atenção nessa fruta, mas agora que eu prestei atenção, eu estou até com desejo de comer essa fruta. Terceiro, e comeu e deu ao seu marido, pediu ação. Coloque isso na sua cabeça. O diabo, para te arrebentar, para te destruir nessa batalha que nós estamos constantemente, primeiro ele vai chamar a sua atenção para aquilo que você nunca deu atenção. Segundo, depois que ele chamou a atenção, ele vai criar um interesse na sua vida. Você nunca se interessou por aquilo. De repente, começa, eu vou dar um exemplo aqui bem besta. Cachaça. Cachaça tem em todo canto, qualquer lugar. Mas de repente, ele chama a atenção de você com um copo. Camargosa. Cachaça. Mas ele chamou sua atenção para aquele nível. Mas ele não se contentou em só chamar a atenção, ele começou a criar um interesse. Ah, mas só um golinho, né? Golinho é coisa à toa, coisa pouca, não dá nem para ficar bêbado. Mas é assim que começa. Você toma um golinho, daqui a pouco você toma um copo, daqui a pouco você toma uma garrafa, daqui a pouco você toma um tonel, daqui a pouco você se joga dentro do tonel. É assim que começa. Por quê? Ele criou um interesse. E a partir do que ele criou um interesse, ele vai pedir uma ação. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém aqui, vou experimentar. Né? Teve não sei se foi verdade, mas o cara contou para nós na firma. Cidadão, passou de frente a um bar, né? O diabo chamou a atenção dele para o bar, criou um interesse e pediu uma ação. Aí ele passou de frente ao bar. Paz do Senhor!
no bar? Quem vai responder com essa senhora? No bar. Ninguém falou a paz do Senhor, irmão. Ele entrou e tomou uma cachaçinha. Já viu que não tinha ninguém crente. Não tinha ninguém crente. Paz do Senhor, irmão. Quem que vai estar lá, meu Deus do céu? Vai estar ninguém. Ele entrou e tomou uma cachaçinha. É assim que ele faz, querido. Ele começa chamando a sua atenção. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Porque é desse jeito que ele faz. Ele começa a chamar a sua atenção para alguma coisa que nunca você se interessou. Por uma coisa que você nunca desejou. A partir do momento que ele começou a chamar a tua atenção, segundo, ele vai começar a criar um interesse feroz na sua mente. Ele vai começar a criar um interesse monstruoso na sua cabeça. E terceiro, ele vai pedir ação. Olha, não tem ninguém aqui, só está você aqui. Você toma esse negócio aí, rapaz, você vai ver que gostoso que é. Foi o que ela fez. Chamou a atenção, criou um interesse, pegou, comeu e deu para o marido. E aí nós estamos aqui nessa situação, porque nós não resistimos ao diabo no jardim do Éden. E esse método, ele continua usando até hoje. Um método simples, mas um método eficaz, que tem feito muito crente cair da fé, porque não vigia. Mas querido, tem uma novidade para você aqui. Entre chamar a atenção e criar desejo, se você estiver batalhando com as armas certas, você pode fazer 3 coisas aí. Primeiro, você pode expulsar. Marcos capítulo 16, versículo 17. Sai em nome de Jesus. Segundo, você pode fugir. 1 Tessalonicenses 5, 22. Porque tem gente que brinca, né? Está vendo o mal aqui, ó. Em vez de ele fazer isso aqui, não, ele vai em direção ao mal. Ele está vendo que a cilada está aqui. Em vez de ele fugir, não, eu posso com o diabo. Em vez de ele fugir, ele vai de encontro com o diabo. Terceiro, resistir. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, ele pode chamar a tua atenção. Ele pode até criar um interesse na sua alma. Mas se você estiver lutando com as armas corretas, você vai fazer uma dessas 3 coisas. Você vai expulsar, você vai fugir, ou você vai resistir, e ele vai fugir da sua presença. Se nós queremos vencer essa batalha, temos que ter em mente, ele só tem uma forma. Agora Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, ou capítulo 5, que Deus tem uma multiforme sabedoria de trabalhar na vida do crente. O diabo só tem uma forma. Deus tem várias maneiras de trabalhar, de operar, de fazer a obra na minha vida, na sua vida. Mas Ele só tem uma única maneira. E essa única maneira, Ele tem colocado em prática e tem colocado muita gente a perder. Tem colocado muito crente de joelho. Irmãos, Mateus capítulo 4, a proposta foi: se ajoelha e eu te dou tudo isso aqui. E o diabo tem colocado muito crente de joelho diante dele, prostrado diante dele, porque não vigia, porque não luta com as armas corretas, e estão perdendo esta batalha. E o diabo tem cooptado a mente de muita gente, porque não tem prestado atenção naquilo que a palavra de Deus nos orienta, e ele não brinca no serviço, irmãos. Para terminar, quais são as armas que nós devemos usar? Está aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo de número 17. E aqui eu encerro. Efésios capítulo 6. Quais são as armas que nós temos que usar aqui? Diz assim o apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, a palavra cilada aqui, ela tem o sentido de método. Método. Porque quando você tem um método de trabalho,
Você coloca aquele método para envolver e fazer as pessoas fazer aquilo que você quer. Ele tem um método, e eu já passei um método para vocês. Ele não usa outro, porque ele não tem outro, ele só tem esse método para nos cercar, para nos enrolar, para nos fazer prostrar diante dele. Continua Paulo dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados. E versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a armadura que Deus colocou à nossa disposição? Qual é a arma que Deus colocou à nossa disposição para nós lutarmos essa luta e vencermos essa batalha? E aqui está a imagem. É isso aqui. Deus colocou na minha mão, na sua mão, a palavra de Deus. Tudo que está dito aqui, a partir do verso 13, resume-se na palavra de Deus. Se nós estivermos cingidos, se nós estivermos preparados, se nós estivermos capacitados pela palavra de Deus, nós venceremos essa batalha, porque Deus é misericordioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, que nós insistimos para que os irmãos leiam